Bom dia a todos. Eu sou o Júlio César Teixeira, sou professor do departamento. A professora Fernanda hoje ela está numa outra reunião e não vai poder participar da abertura da nossa reunião. Hoje eu vou falar para vocês sobre vacinação de HPV, porque ela está avançando bastante no mundo todo, inclusive no Brasil. E existe agora alguns questionamentos de possíveis mudanças na utilização com relação à diminuição de doses e como que vai ser o rastreamento de lesões precursoras nas mulheres que vacinaram anteriormente, que isso deve mudar. Esse é um evento que está comemorando aí o Novembro Azul, então nós temos a participação masculina hoje aqui, e quem vai participar junto comigo é o Carlos Scheller, que ele é aluno do curso de pós-graduação, mas ele foi aluno da 34ª, fez residência, fez especialização em ginecologia oncológica, mestrado e agora está no doutorado aqui do nosso departamento. Então, o Carlos, no final, ele vai fazer os comentários, algumas perguntas, mas eu já sugiro a vocês aí escrevendo as perguntas no chat, porque a gente vai ler as perguntas, fica mais fácil do que perguntar ao vivo, e conforme vão surgindo as dúvidas durante a apresentação, vai colocando ao final, o Carlos vai passar para mim e a gente vai discutir em alguns minutos, tá bom? Essa reunião é gravada e depois vocês podem ter acesso, para quem não conseguiu, e ela está sendo transmitida ao vivo aí pelo YouTube. Então, agora, o Caio, você consegue tirar essa tela para eu poder fazer isso? Eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se eu volto aqui. Isso, agora tá. Então, eu vou falar sobre a vacinação, se muda o rastreamento ou se uma dose da vacina de HPV é suficiente. Então, eu sou professor associado, sou membro da Comissão Nacional Especializada de Vacinas da FEBRASGO e, atualmente, eu sou diretor de eventos da Regional Campinas da SOGESP. Já queria lembrar que, em maio do próximo ano, nós vamos ter a nossa 13ª jornada, e aí todos já estão convidados. Eu vou falar, então, sobre os HPVs, uma noção bem geral sobre os tipos, carga de doença, as vacinas, como elas foram desenvolvidas, os esquemas e os resultados de vida real, os esquemas que já são utilizados, quais resultados a gente já tem. A segurança eu nem vou falar, porque elas já está mais que definido, não há nenhum problema com essas vacinas. E com relação à segunda geração e uma dose, é o que eu vou falar. Bom, a OMS lançou um desafio, né, global, uma estratégia para acelerar a eliminação desse câncer de colo de útero. É o tipo de um câncer onde a gente já tem todas as informações, a gente não precisa mais de evidência científica para ser eliminado. Utilizando a vacinação contra HPV, principalmente antes dos 15 anos, em alta cobertura, e depois fazendo exame periódico de rastreamento, a gente consegue eliminar esse tipo de câncer. E, para ter impacto em termos globais, a OMS está sugerindo que até 2030 os países alcancem 90% de cobertura de vacinação nas meninas vacinadas até 15 anos, 70% das mulheres rastreadas aos 30 e 45 anos, com teste de HPV, 2 vezes na vida, e as mulheres identificadas com alterações têm 90% de seguimento e tratamento para poder realmente eliminar esse câncer. Bom, o vírus o HPV é um DNA vírus, é um fragmento simples, com capsídeo, e eles são identificados por números através da proteína principal que forma o capsídeo viral, né? Ela é específica para cada tipo de HPV. E nós temos aí, então, 2 grupos, um de alto e baixo risco oncogênico. Os 6 e o 11 de baixo risco são responsáveis por 90% dos condilomas, enquanto que apenas 2 deles, o número 16 e 18,
de alto risco causam 70% dos casos de câncer de colo de útero. Tanto que esses dois tipos são os mais visados em termos de você atuar inicialmente em prevenir a infecção com vacinação e detectar as mulheres com teste de HPV com genotipagem para ver as que têm maior risco de desenvolver lesões pré-câncer ou câncer. Posteriormente, as vacinas evoluíram para uma segunda geração e foi acrescidas 5 partículas além das 16, 18, com potencial de prevenir até 90% total de câncer. Eu vou mostrar isso mais para frente. Aqui estão, então, o 16 e o 18. O 16, mais da metade dos casos é causado pelo 16, que é o mais oncogênico. Aí vem o 18, total 70%, primeira geração das vacinas, segunda geração acresce mais algumas porcentagens com esses tipos aqui, 31, 33, 45, 52, 58, chegando a 90%. Essa daqui é a carga anual de doenças. Todo ano tem 600 mil casos novos de câncer por HPV. Isso no colo do útero, se a gente for olhar todos os outros sítios, chega a 650 mil todo ano. Bom, significa uma mulher morre a cada 2 minutos no mundo por um câncer de colo de útero, que não deveria existir. No Brasil, uma a cada 90 minutos, né? Vamos falar das vacinas. As vacinas, elas são compostas por VLPs, que é partículas semelhante ao vírus em inglês. Essas partículas, elas foram feitas ao acaso, né? Elas foram descobertas através da replicação da proteína do gen L1 em sistemas biológicos. Você injeta em leveduras, baculovírus, eles começam a transcrição, produzir os RNAs e depois as proteínas dessa região L1, que é específica de cada tipo de vírus. Ela define a forma do capsídeo viral. Bom, na hora que foi feita a purificação, essas proteínas começam a se grudar uma na outra e depois de um tempo elas se formam o capsídeo viral, exatamente igual ao original, mas sem o DNA no interior. Ou seja, é uma partícula semelhante ao vírus inócua, não causa doença. Então, posteriormente a essa descoberta, foram desenvolvidas as vacinas contra alguns tipos de HPV, e uma vez injetado intramuscularmente, exposto ao sistema imune, o sistema imune produz anticorpos anti-HPV, que vai se conectar no capsídeo viral e impede que ele entre dentro da célula e cause infecção, né? Na verdade, os anticorpos acabam sendo distribuídos no corpo todo e tem que estar ali na região genital no período da relação. Essas VLPs têm uma produção muito trabalhosa, são caras, e tem que ser para cada tipo de HPV uma produção. E aqui é o mecanismo, né? Esses anticorpos neutralizantes nas regiões genitais, no microtraumas durante a atividade sexual, por exemplo, bloqueia o HPV e impede é um HPV que fica inutilizável. Ele não pode infectar outra célula nem outra pessoa. Então, veja bem, uma pessoa que produz cópias de HPV, na hora que ela cai na superfície, ela não consegue fazer com que esse HPV vai infectar outra célula vizinha. Por isso que, às vezes, tem até um efeito de diminuição de recidivas em quem toma a vacina e que já está com uma lesão por HPV. Bom, os estudos, eles foram finalizados ali em 2005, 2006, os estudos de eficácia, e eles foram feitos com, assim, próximo de 20 mil mulheres. As mulheres tinham essas faixas etárias, entre 14, 15 até 25 e 26 anos, ou seja, em 90% delas já tinham iniciado atividade sexual e risco de exposição. Mesmo assim, quando se avaliou ao longo do segmento de 4 anos, aquelas que tomaram a vacina versus as que tomaram placebo ou um controle, houve 100% de eficácia para desenvolvimento de lesões precursoras, chamadas de MIC2 ou pior, causadas pelos HPVs 16 e 18, que eram os 2 HPVs das vacinas. Ou seja, uma eficácia de 100%. Isso já chama atenção. Não são todas as vacinas que têm essa eficácia elevada. Qual é o significado esperado? Menos 70% de câncer
e menos 50% das lesões de alto grau. Os outros 50% são causados por outros tipos de HPV. Esse é o impacto. Se você tiver alta cobertura, a população vai ter essa queda. E com isso, ficou evidente esse benefício, foi muito rápida a disseminação da sua aprovação e utilização a partir do ano 2006, 2007, para as mulheres até 25, 26 anos. E começou na idade de 9 anos. Por que 9 anos? Veja bem, a duração da proteção, estudos aqui de 10 anos, você tem aqui o início, depois da terceira dose, que eram os estudos iniciais, eram com 3 doses em 6 meses, você tem uma ligeira queda nos anticorpos e forma um platô, aqui anti-16 e anti-HPV 18. Os controles são as barras cinzas, bem baixo o nível de anticorpos, isso aqui é uma escala logarítmica, e a linha tracejada é o nível de anticorpo de quem curou a infecção naturalmente. Pegou HPV e eliminou através dos seus anticorpos. Ou seja, são níveis elevados depois de 10 anos em relação ao que quem se curou espontaneamente, com alta taxa de soropositividade. Então, veja, 100% de eficácia, altos níveis de anticorpos com duração longa, isso com 3 doses, foram os estudos iniciais. Quando se avaliou abaixo dos 14 anos, aí foi feita só a avaliação de nível de anticorpos, o nível é bem maior. Então, quanto mais precoce, maior é o nível com duração prevista de mais tempo, por décadas. Por isso que se vacina em jovem, antes do início da atividade sexual, abaixo dos 15 anos, onde você vai ter a melhor resposta. Bom, continuando, são as 3 vacinas que existentes atualmente. No Brasil e no mundo, começou ainda entre 2006 e 2008 a quadrivalente, chamada Gardasil, que é a vacina do nosso programa nacional, do PNI, até hoje, e a bivalente, que é a Cervarix, da GSK, que ela foi descontinuada atualmente e temporariamente desde o ano passado na maioria dos países, inclusive no Brasil. Qual a diferença entre as duas? Basicamente, é que a Gardasil, a quadrivalente, ela acrescenta a proteção contra condiloma. A proteção contra câncer é similar, 70%, e contra condiloma, 90%, que é um adicional. A segunda geração, ela surgiu em 2014, 7 anos após, acrescentando aqueles outros 5 tipos e ampliando o potencial de diminuir 90% do total de câncer. É a Gardasil 9, ou 9 valente. Ela está já aprovada no Brasil desde 2017, mas não está liberada para utilização. Está resolvendo alguns problemas de alguns componentes, e tem uma previsão de que agora, no meio do próximo ano, ela esteja liberada no Brasil. O Reino Unido começou a utilizar populacionalmente o ano passado, e vários países que já tinham utilizado descontinuaram por falta de produção. O único país que utiliza regularmente, e já não tem mais a quadrivalente, é os Estados Unidos. Desde 2017 já não tem mais a quadrivalente. O esquema básico são 3 doses em 6 meses, e por causa da imunogenicidade alta, até os 14 anos, você pode utilizar 2 doses, desde que não haja algum problema imune, né? Sendo pessoas imunocompetentes. A segunda dose, entre 6 e 12 meses. Bom, o que mudou, então? No início eram 3 doses, 7 anos depois passou para 2 doses até 14 anos, e em 2022 está se aventando a redução para 1 dose. Aí vem sempre aquelas perguntas, como nós já tivemos em outra época, né? Será que esse intervalo de doses modifica a resposta imune? Será que vai manter a proteção por longo período? Tá? Mas foram surgindo também, além das extensões dos estudos clínicos, dados de vida real, porque muitos países estão utilizando desde 2006, 2007 em alta cobertura. E nós já temos aí 15 anos depois, e eles já têm impacto, inclusive, em câncer, em diminuição de câncer de colo de útero, já demonstrados. Bom,
O primeiro país foi a Austrália. Ela começou com 3 doses, como todo mundo, depois passou para 2 doses. Ela tem alta cobertura e utiliza a vacinação nessa faixa etária dos jovens em escolas. O que ela observou? Entre 2007 e 2014, uma queda progressiva nas lesões de alto grau. Logicamente, a coorte mais jovem já tinha uma proporção maior de vacinação em relação às de maior idade. Né? Acima de 30 anos não tinha nenhum impacto. O impacto ele vai sendo acumulativo conforme você vai tendo maior taxa da população envelhecendo e vacinada. Com esses dados, a Austrália publicou que em 2038, lá, se elas mantiver essa alta cobertura, vai ser um evento raro, o câncer do colo do útero. E olha, o condiloma já tinha desaparecido lá, já praticamente não existe mais o condiloma na Austrália. Eles usam a vacina quadrivalente igual ao do Brasil, é a vacina mais utilizada no mundo. Com relação a câncer, olha, 2 dados muito importantes publicados agora, 2020 e 2021. A Suécia, avaliando na sua vigilância a população que começou a vacinar em 2006 até 2017, o que eles tiveram nesse período, principalmente em relação a vacinadas versus não vacinadas? 19 casos de câncer de colo de útero em quem tomou a vacina, versus 538 em quem não tomou a vacina até 30 anos de idade. Olha só a incidência antes dos 17 anos, de 0,12, abaixou para 0,47 entre 17 e 30 anos, entre as vacinadas. É uma incidência muito baixa. Isso a gente vê pelos números, né? Já demonstrando que eles vão fazer um sistema de lavagem assim, na população, de purificação em relação a câncer. Daqui 20 anos, eles já não vão ter mais câncer na Suécia. O Reino Unido começou em 2008, mostrou a mesma situação semelhante. Eles conseguiram, nesse período todo, diminuir 448 casos de câncer e 17 mil NIC3 até 2019. Eles preveniram com a vacinação. Eles mostraram que o melhor é feito se vacinar até os 12, 13 anos. Eles começam lá aos 12 anos. O câncer foi eliminado para quem nasceu a partir de 1 de setembro de 95. Uma mensagem muito interessante. Isso a cada ano isso vai aumentando, né? Até que toda a população esteja livre desse câncer. Bom, no Brasil, o Programa Nacional começou 7 anos depois da liberação do privado, começou com 3 doses em meninas, em base escolar, conseguiu alta cobertura, acima de 100%. No ano seguinte, já com resultados que eu vou mostrar, ele já diminuiu para 2 doses e passou para vacinação nas UBSs. E aí começou a cair a cobertura. Os meninos entraram em 2017 e somente agora, há cerca de 1 mês e meio, que foram igualadas as idades de meninos e meninas. Então, foi um atraso dentro do programa de 2 anos. Isso é muito importante para a gente ampliar a cobertura, ter idades iguais e procurar fazer a vacinação em base escolar, que esse é o foco atual do Ministério da Saúde. Qual a cobertura que o Brasil já alcançou? Esses são dados desta semana, direto da coordenação do PNI. Se a gente pegar todo o período 2014 a 2021, no Brasil, o alvo é 80% de cobertura, meninas de 9 a 14 anos, 57% de cobertura com as 2 doses, 76%, isso é a média brasileira, muito próxima do estado de São Paulo, são esses números aqui, bem próximos. Os meninos, começou mais tarde a vacinação, em 2017, 55% de dose 1, 37,7% de dose 2, ou seja, bem abaixo aqui do alvo de 80%. A gente precisa de melhorar. Isso aqui é só para vocês, quem quiser depois ver, em Indaiatuba, que a gente tem o programa de teste de HPV na população, a gente está fazendo, desde 2018, a vacinação em base escolar, e nesse artigo publicado agora, em 2021, a gente lista toda a estratégia e os desafios, e ainda as coisas que a gente teve que superar inesperadas
para tentar aumentar a cobertura. É um texto interessante, é um trabalho de vida real. Mas quais são as perspectivas, então? Nós temos aí a substituição da quadrivalente pela novivalente e ampliar a chance de diminuir câncer de colo de útero. Isso pode acontecer... eu estou vendo o horário nosso aqui. Isso pode acontecer no meio do ano, no privado e, posteriormente, no público, tá certo? É isso que a gente se espera, porque existe a transferência de tecnologia da MSD, que é a produtora, para o Instituto Butantan, prevista no contrato. Ela só não aconteceu ainda porque a construção da fábrica, pelo governo brasileiro, está atrasada. E com relação à diminuição de doses. Então, tem estudos atualmente andando, e eu vou mostrar o porquê, comparando a bivalente com a novivalente. Não a quadrivalente mais, que ela vai ser substituída. Comparando 1, 2 doses e até 20 anos de idade, para ver se mantém a resposta imune e, possivelmente, a proteção. Por que menos dose? Menos dose você vai provavelmente economizar, ampliar o acesso, aumentar a adesão e a cobertura, né? Mas a dúvida sempre é aquela: vai produzir menos anticorpos? Será que vai perder a eficácia? Quanto tempo isso vai durar? Né? A gente sabe que, então, no Brasil, se utiliza 2 doses até 14 anos de idade para imunocompetentes. Isso é uma tendência mundial atualmente, tá? Bom, como que surgiu a ideia de diminuir doses? O primeiro trabalho foi o estudo da Costa Rica com 7.500 mulheres de 18 a 25 anos, que usaram o esquema de 3 doses, naquela época é o esquema que estava preconizado, da vacina bivalente. Só que teve grupo que tomou 1 dose e grupo que tomou 2 doses. E eles continuaram fazendo os acompanhamentos. E observaram que não houve infecção persistente por HPVs da vacina, 16 e 18, e ninguém que tomou 1 dose, e 80% similar à eficácia de quem tomou 3 doses. Isso com 4 anos de acompanhamento. Bom, aí já foi a primeira hipótese. Será que 1 dose já não funciona? Esse é o questionamento, né? Você vê que com 2 doses a perspectiva foi muito boa, isso até 25 anos de idade. Bom, esse estudo continuou depois, somando com mais 18.000 mulheres estudadas no estudo original chamado Patrícia, que testou a vacina bivalente. Aqui o Caíse participou de 4 etapas desse estudo Patrícia, onde, somando 25.000 mulheres aí de 15 a 25 anos, olha só as infecções persistentes pelo mesmo HPV com intervalo de 12 meses. Em quem tomou a vacina versus quem tomou o controle, 100% de eficácia. Foram 138 casos estudados de um grupo versus 100, né? Olha só, com 2 doses, 84% de eficácia. E no grupo total, aqui no caso tem 13.000 mulheres, 93% de eficácia. Observe que são eficácias elevadas. Recordo que a vacina Covid Coronavac era 55% de eficácia, a gente utilizou, né? Aqui é próxima de 100% com 1, 2 ou 3 doses. Agora, em 2020, esse mesmo grupo reviu os trabalhos e as mulheres com 1 dose e os níveis de anticorpo estão se mantendo elevados e mantendo a eficácia. Não teve novos casos, ou seja, isso já com 11 anos com 1 dose. Aí a gente vai somando informações de menos doses, mantendo níveis de anticorpos e de eficácia. Mas esses estudos não foram feitos exatamente para esses desfechos. Esse estudo canadense, ele já foi feito na época, entre 2007 e 2011, para tentar já diminuir o número de doses. E eles observaram que, comparando meninas de 9 a 13 anos versus as mulheres de 16 a 26, aqui com a vacina quadrivalente, quando compara meninas da mesma idade, 2 e 3 doses, diminui aí de 30% a 40% o nível de anticorpos para cada tipo de HPV. É esperado com menos doses. Mas, quando a gente compara
as 2 doses nas meninas com as 3 doses das mais velhas, o nível de anticorpos nas meninas ainda se manteve de 30% a 70% maior. Ou seja, você utilizar 2 doses até os 13 anos de idade não foi inferior na produção de anticorpos com 3 doses nas de mais velhas, que mostrou a eficácia da vacina. Ou seja, esse estudo que foi publicado ali em 2013 foi o que embasou no Brasil, no México e em vários outros países a começar a utilizar 2 doses até 14 anos de idade. Foi a partir desses resultados aí. Depois teve outros estudos que repetiram isso. Agora, dado de vida real, publicado em 2019, a Austrália que começou a vacinar e eles faziam rastreamento a partir de 18 anos de idade, hoje já foi atualizado. E eles pegaram, então tinha mulheres que começou a chegar na idade mais velha, vacinadas com 1 dose, 2 doses, 3 doses e não vacinadas. E foram avaliar as taxas de lesões precursoras de alto grau. Quando eles olharam as não vacinadas, 48 mil mulheres, a taxa era de 7,6 por cada 1.000 mulheres anos de NIC2. Quando eles avaliaram por 2 doses, 1, 2 ou 3 doses, olha só, é muito similar, cai 40% a 50%, né? Aqui deu 40%, mais ou menos, 35% a 40% de menos lesões em vacinadas com 1, 2 ou 3 doses, muito similar. Aqui um dado de vida real, então, mostrando que a diminuição acontece mesmo com 1 dose aqui de lesões. Bom, um trabalho recente, publicado também em 2021, já feito para diminuir a redução de doses, foi feito na Índia com quase 5 mil meninas de 10 e adolescentes, 10 a 18 anos, com 9 anos de seguimento, usando a vacina quadrivalente. Qual foi a eficácia na prevenção de infecção persistente pelos HPV 16 e 18? Muito similar, com 5 mil casos, 1, 2 ou 3 doses. Então, baseado nesses resultados que começou a ser discutido esse ano, a OMS, em abril agora, ela divulgou a recomendação de um grupo assessor da OMS chamado SAGE. Esse grupo avaliou todos esses dados e ele visando você a ampliar o acesso, porque, olha, 13% de cobertura com 2 doses em 2020 em todo o globo. A maior parte acontece nos países mais pobres, onde tem muito câncer de colo de útero. E não vai se conseguir chegar naquela estratégia da OMS para 2030 se a gente não fizer alguma ação nova. Então, utilizar 1 dose de HPV vai provavelmente ampliar o acesso e ampliar a cobertura. E realmente tem impacto, como a gente acabou de ver. Então, esse grupo olhou os dados e falou para a OMS, olha, 1 ou 2 doses para o alvo primário, que é 9 a 14 anos. Essa você pode, ou seja, utilizar 1 dose. Até 20 anos, já existe a possibilidade de usar 1 dose. E se você está usando 1 dose até 20 anos, acima de 20 anos, você pode usar 2, com intervalo ali de 6 meses entre as doses. Não necessariamente mais 3 doses. Mas os imunocomprometidos devem receber 3 doses, se possível. E se não tiver, pelo menos 2 doses. Não ficou claro, essa ainda não é a posição oficial da OMS, ela está avaliando, eu acho que até janeiro deve ter uma recomendação oficial da OMS batendo com essa aí. Por enquanto, ela fala, olha, essa é uma alternativa para locais onde tem falta de vacina e baixos recursos. O Brasil não tem problema de vacinas, elas estão aí sobrando. Então, não é só no Brasil, como nos outros países que têm essa vacina estrategicamente disponível, ainda não há nenhum indício de redução para 1 dose, se indica 2 doses até os 14 anos. Mas existem outros estudos que começaram a pipocar depois dessa saída da OMS. Um deles é um estudo feito no Quênia, publicado no New England Journal, em 2022, em abril. Eles avaliaram em 15 a 20 anos, com a vacina bivalente e não bivalente, e um controle usando só meningite. Mais de 700 em cada grupo.
e foram avaliar as infecções persistentes em até 3 anos. Olha só que interessante, a curva é essa, aqui de meningite, e da nonavalente e bivalente, bem se sobrepondo. Esse início aqui, eles fizeram um detalhamento e ampliaram a curva, só para a gente poder enxergar. Na verdade, teve um caso de detecção com a bivalente, um caso de detecção com a novivalente durante de infecção persistente, e os casos não vacinados foram acumulando de casos de infecção persistente, ou seja, mostrando que uma dose tem um efeito protetor significativo, né, a diferença entre as curvas, e similar entre a nonavalente e a bivalente. Isso é muito importante, porque o preço de produção da bivalente é muito menor do que a nonavalente, né? Bom, mas para a gente ter resposta, tem 2 trials que vão responder isso, chamado Escudo, que está acontecendo na Costa Rica, já está em atividade, e esse DORIS, que estava previsto começar ali em 2016, 2017, quando você entra no site do Clinical Trial, está como não recrutando em 2021, mas há 2 semanas atrás, eles já publicaram os resultados. Eles, na verdade, não atualizaram o site. Eles já estão trabalhando e já tem essa amostra de 930 meninas de 9 a 14 anos. E os resultados são esses. Tá? Então, são 930, 9 a 14 anos e 15 a 19. E eles compararam com o grupo da Costa Rica de uma dose e o grupo de uma dose da Índia. Um que usou a bivalente, comparando com a bivalente atual, e a quadrivalente comparando com a novivalente, dos dois grupos ali do estudo do DORIS, chamado. O que a gente observa? Que é o nível de anticorpo sérico. Quando a gente compara para o HPV-16 em vermelho e 18 em vermelho, o estudo com uma dose, que foi repetido agora, ele repete os resultados do estudo da Costa Rica para a vacina bivalente, tanto para o 16 quanto para o 18. É o mesmo nível de anticorpos. Ou seja, é um estudo que foi feito para esse tipo de objetivo, demonstrando que realmente tem uma equivalência aí na produção de anticorpos. Quando compara a novivalente, DORIS, com o estudo da Índia, para o 16 e para o 18, que são as 2 partículas que tem na quadrivalente e na novivalente, também é muito similar. A conclusão do estudo é que uma dose da vacina em garotas jovens, em jovens, pode prover suficiente proteção contra a infecção persistente e prevenir o surgimento de lesões e câncer. Como será o rastreamento? Bom, então aqui, baseado nisso, vocês já imaginam, né? Deve estar para acontecer uma recomendação oficial da OMS para a redução de uma dose de vacina. Então, vocês já estão tendo a informação de antemão, isso deve acontecer logo. E provavelmente pode ser que isso aconteça até a idade dos 20 anos. Eu, particularmente, torço para que isso aconteça, com uma boa segurança. E, logicamente, nós vamos ter a vigilância e no futuro a gente pode dar outras doses, se for o caso. Como será o rastreamento na era pós-vacinal? É o segundo ponto que eu vou falar rapidamente para vocês. Uma revisão que eu fiz recente, em todas as diretrizes vigentes nos Estados Unidos, já coloca o teste de HPV como um teste isolado a cada 5 anos, mas não muda o rastreamento, tanto com citologia quanto o teste de HPV, em quem foi ou não vacinada anteriormente. Nos Estados Unidos ainda não tem uma mudança. No Brasil, as nossas diretrizes nem incorporam o teste de HPV, mas as recomendações que nós temos, ainda não há citação de rastreamento diferenciado em quem tomou a vacina. Veja, quem foi vacinado, nós já demonstramos, tem menos lesões, então pode ser que a citologia perca o poder de detecção e o teste de HPV melhore sua performance nesse grupo vacinado. Qual foi, historicamente, as orientações de rastreamento? No início, quando as vacinas começaram a ser utilizadas, não vai alterar o rastreamento. Tudo bem. Depois, 2012, 2015, começaram a avaliar. Os países que começaram a vacinar perceberam, olha, nós estamos gastando muito com rastreamento, com vacina, e vai ter muito menos lesão. Será que a gente não tem que adequar o rastreamento? Vamos avaliar o quanto temos de custo
e o quanto que a gente tem que economizar para poder compensar o investimento com as vacinas para menos lesões que vão ter no futuro. Então, começou a se estudar, fazer estudos de custo-efetividade. E, em 2017, começou o rastreamento com teste HPV primário na maioria dos países desenvolvidos, já avisando o rastreamento da população vacinada nos próximos anos. Bom, mas com que idade, em que ano estava previsto chegar as meninas vacinadas, agora mulheres, onde a citologia iria perder muito a sua eficácia, teria que se utilizar um teste HPV. Aqui tem uma lista de países, e o Brasil, a gente espera que quem começou a vacinar em 2014 no PNI, em 2025 vai estar chegando com 25 anos no rastreamento. Aqui são as idades dos outros países aí. E alguns países já implementaram a mudança. Né? A Austrália já começou o rastreamento que fazia de 18 anos para 25 anos, já está usando o teste de HPV a partir dos 30 de 5 em 5 anos. O Reino Unido, a mesma coisa. A Itália também, a partir de 30 anos, de 5 em 5 anos. Os Estados Unidos tem uma tendência a fazer essa mudança, estamos esperando a oficialização. A Holanda já faz isso desde 2017, o Brasil ainda não. Nós temos ainda 3 anos para fazer a mudança. Como está, então? O Brasil está nessa fase, os Estados Unidos está ainda avaliando os custos para fazer uma mudança efetiva no seu programa. Enquanto isso, a Itália, a Noruega, o Reino Unido, por exemplo, já mudaram, e a Austrália já estão fazendo rastreamento primário. Por quê? A citologia, ela vai ter um falso negativo de 20% a 25%, e ela falha mais em lesões glandulares. Com base nesses parâmetros, o teste de HPV ele é melhor e está sendo substituindo a citologia. Com a vacinação, na população vacinada, vai ter uma prevalência muito menor de 16 e 18 nessa população. E nós vamos ter uma queda das citologias positivas e das lesões de alto grau. Com isso, a gente vai precisar de muito teste de citologia para detectar uma lesão. E com isso, ela vai perder a performance dos executores. Além disso, os outros HPVs que vão restar na população, eles têm uma progressão mais lenta. Né? Então, a gente vai precisar poder rastrear com intervalos maiores. Então, a citologia, a diminuição de lesões, vai precisar de muito mais casos avaliados para achar um positivo, vai manter os falsos positivos que acontecem em outras condições, como, por exemplo, os vírus de baixo risco, vai diminuir a performance e vai diminuir o valor preditivo positivo para lesões de alto grau. Isso é o que se espera da citologia. Por isso, substituir a citologia nas vacinadas pelo teste de HPV. O programa que está mais interessante é o programa italiano, porque ele já percebeu que o teste HPV já está sendo utilizado lá na rotina e eles têm uma cobertura, conforme a região, uma cobertura alta de vacinação antes dos 15 anos de idade. Então, eles estão conectando o registro de vacinação com o registro de rastreamento, e o que eles estão tendendo a começar o teste de HPV com 30 anos, de acordo com os HPVs das vacinação, e eles vão, com isso, avaliar, através desses testes de HPV, a prevalência dos HPVs das vacinas, que basicamente é 16 e 18 na população, confirmar essa efetividade populacional. Todo local que tiver maior de cobertura vacinal abaixo de 12 anos, eles já vão passar os testes de HPV para intervalo de 5 anos. E a cada ano, com essa corte nova chegando na idade de rastreamento, eles vão avaliar se mantém a performance de baixo número de casos. Se isso acontece, eles vão ampliando 1 ano no intervalo e vão ampliando 1 ano no início, ou seja, a próxima corte, em vez de começar com 30 anos, começa com 30 anos a cada 6 anos de intervalo, e assim por diante, até chegar no equilíbrio onde você tenha o início mais tardio do rastreamento em vacinadas precocemente, com maior intervalo. A Noruega avaliou os custos e eles chegaram na conclusão
de que eles testaram 25 estratégias com as 3 vacinas e eles calcularam aqui o custo entre 120 e 135 dólares e eles avaliaram que só com a vacina, tanto a bivalente quanto a não bivalente, você tem essa diminuição dos casos de câncer, associando o rastreamento, você vai ter quase 100% de controle. A melhor estratégia para bivalente ou quadrivalente é começar um teste de HPV aos 25 anos, com 5 anos de intervalo, e com 9 valente já pode começar com 30 anos, com 10 em 10 anos de intervalo. Essa é a proposta teórica matemática da Noruega. Na Europa, ainda não tem uma diretriz abrangente, mas eles fazem algumas orientações, que as vacinas são profiláticas, não previnem todos os HPVs, tem umas coortes de não vacinadas que vão durar por décadas de risco, né, até elas finalizarem ali aos 60, 70 anos. A imunidade de rebanho, que é você vacinar e bloquear o vírus circulando entre as pessoas, não tem os parâmetros muito bem definidos. Não se sabe se vacinar aos 12 anos vai proteger a longo prazo, não se sabe de forma em base científica, mas as projeções matemáticas mostram que isso vai durar o suficiente com a proteção. Mas que você vai se deparar com 4 coortes, uma onde você não teve a vacina oferecida e você tem que manter o rastreamento do jeito que está, uma que foi oferecida e pode não ter sido vacinada ou vacinou com algumas doses, não se sabe muito bem como ficaria. Agora, com o efeito provável de uma adoção de uma dose, ela vai se tornar vacinada, e a vacinada você poderia retardar o início e ampliar os intervalos entre os testes de HPV. E tem aquela corte que não sabe se tomou ou não vacina e você não tem registro, o que fazer com ela. Então, os serviços, os programas têm que estar sabendo o que fazer com essas 4 coortes de mulheres que vão estar concomitantemente procurando rastreamento, né? Imagina isso num lugar organizado que tem registro. No Brasil, é um caos, né? De uma maneira geral, a gente começa o rastreamento nas vacinadas, ou deveria começar, essa é uma tendência, aos 30 anos de idade, com teste de HPV, sem a citologia, com intervalo inicial de 5 anos. Essa é o que se pode utilizar com as mulheres vacinadas. Então, para terminar, a vacinação contra HPV 16, 18 pode diminuir 70% do total de câncer. As vacinas HPV têm 100% de eficácia, mas elas são custosas. A segunda geração pode ampliar para 90%, mas o custo delas é bem maior. Os esquemas com uma dose têm uma perspectiva real, isso é uma opinião minha, que para 2023 ela vai ser adotada, vai começar a ser adotada. Um dos primeiros países talvez seja o Reino Unido, está discutindo isso. Provavelmente até os 20 anos de idade, vamos ver, e que o rastreamento das vacinadas vai ser por teste de HPV. O Brasil tem que estar pronto para 2025 e que existe uma perspectiva de que a gente comece mais tarde com intervalos maiores. Isso é uma coisa que a gente vai ter que estar estabelecendo ao longo do tempo e baseados em dados de vida real de cada região. Então, eu queria agradecer a atenção. Vou falar mais uma vez para vocês que existe aí existe o chat para você colocar as perguntas e o Carlos depois pode transcrever para a gente. É melhor digitar as perguntas, fica mais fácil para a gente controlar. A gente tem aí uns 15 minutos para responder, eu estou à disposição. Doutor Júlio, muito obrigado. Apresentação excepcional, muito clara aí sobre a situação das vacinas na atualidade aqui, a importância, mais uma vez, né, das vacinas agora no cenário de saúde, tão importante aqui também na prevenção e talvez na erradicação aí do câncer do colo do útero. Então, enquanto a gente vai vendo aqui
o chat se vai aparecer alguma pergunta, algum questionamento. Eu gostaria de saber, Júlio, aqui, em relação, a gente percebeu aí pelos dados que foram mostrados uma certa dificuldade aí na cobertura vacinal, né? E eu queria saber a sua opinião aí, o que você poderia trazer aqui para a gente sobre as estratégias, né, que foram mais vencedoras aí na questão de aumentar a cobertura vacinal aí para o HPV. Oi, Carlos. Assim, esse é um assunto que é muito discutido entre os gestores, né? A gente tem uma dificuldade em transpor alguns obstáculos, né, das evidências científicas para aplicação na vida real. No Brasil, isso é bem marcado, porque a gente tem aí os níveis de gestão, né, federal, estadual e municipal, onde todos tenham uma certa autonomia. Mas a recomendação central federal, às vezes ela passa por algumas dificuldades em alguns momentos. A estratégia vencedora no mundo todo, tem vários estudos já demonstrando, e é aqui, por exemplo, tem já os efeitos de vida real, tanto na Austrália quanto na Suécia, quanto no Reino Unido, já publicados em câncer, foi vacinação em base escolar, né? Então, por exemplo, porque o alvo é pré-adolescentes e adolescentes, e essas pessoas, né, elas não conseguem ir sozinha nas unidades de vacinação, que são no horário comercial, depende dos pais, e os pais não dá para parar de trabalhar para levar para vacinar na UBS. Antigamente, as salas de vacinação funcionavam aos sábados e à noite. Isso caiu, ficou para meio período, alguns dias na semana, né? Então, o que acontece? Aí fica evidente onde a gente encontra esse tipo de idade, nas escolas. A vacinação na escola já foi testada no PNI em 2014, no primeiro ano, e passamos de 100% da primeira dose. Não foi 100%, foi acima de 100%. O que aconteceu? Teve alguns eventos adversos imputados para vacinas que depois não foram confirmados, mas a mídia, de uma maneira geral, ela reportou muito mais os eventos e não as explicações da não associação, né? E isso reverbera até hoje, e os grupos antivacinas utilizam essas fake news, né? E que não foram muito bem controladas na época, apesar da boa postura do Ministério da Saúde. E isso teve um impacto grande, onde as escolas e o Ministério da Educação não quis mais que as escolas assumissem a vacinação. E elas foram para a UBS, e com isso, pelas dificuldades que eu acabei de falar, as coberturas caíram. Atualmente, existe um programa de saúde nas escolas, com um convênio, um intercâmbio entre o Ministério da Educação e da Saúde, e existe uma tendência para as vacinações voltarem nas escolas, tá? Isso deve acontecer logo, logo. Lá em Indaiatuba, a gente fez um projeto, igualamos as idades de meninos e meninas e atingimos alta cobertura em crianças de 9 e 10 anos. Não tivemos nenhum problema de negação, de eventos adversos ou de recusa. E são doses anuais que a gente aplica, um aos 9 e aos 10 anos, e com isso a gente facilitou a vacinação nas 22 escolas municipais durante o ano, sem grandes problemas, e é um modelo a ser seguido aí para o resto do país. Temos aqui algumas perguntas da professora Joana. Ela pergunta: algum resultado da eficácia da vacinação para a população imunossuprimida e o rastreamento pós-vacina para essa população? Então, Joana, na verdade, a população imunossuprimida tem alguns estudos andando. Aqui o CAISE participou de um dos principais, o que a gente comparou a vacina bivalente com a quadrivalente em termos de imunogenicidade, né? Como a gente pega pessoas, às vezes, muito jovens, a gente não fica avaliando a eficácia em termos de prevenção de lesões ou de infecção persistente. A gente faz estudos de ponte imune, uma vez que a gente já sabe quais são os níveis de anticorpos naquelas coortes que protegeram,
a gente infere que se tiver um nível de anticorpo igual ou superior em crianças ou mais jovens, vai ter a mesma proteção. São estudos de ponte imune, para você não ter que ficar repetindo todos os estudos. Os estudos têm mostrado que você tem uma resposta um pouco menor, mas isso depende muito do tipo de imunossupressão, né? Por exemplo, nos HIVs, que é um grupo muito visado, né, muito importante, depende muito de como está a carga viral, CD4, CD8 dessa pessoa. Se tiver em níveis controlados, ela responde similarmente às pessoas imunocompetentes, digamos assim, né? O que a gente sabe é que são grupos menores, difícil fazer avaliação, então a tendência é que você tenha que fazer, e em várias vacinas utilizadas nesse grupo, você utiliza doses dobradas, doses extras e reforços extras. Você vê a hepatite B e imunossuprimidos, né? É tudo uma vacinação muito diferente. Então, o que se preconiza ainda é você utilizar a vacinação com as 3 doses, tá certo? Independente da idade, mesmo abaixo dos 14 anos. Apesar que existe uma possibilidade de ter alguns grupos específicos, de acordo com o estado imune no momento da vacinação, que você possa também reduzir, tipo, para 2 doses. Você vê que a recomendação da OMS já utiliza, é sempre uma dose a menos do que seria no imunocompetente, que a gente chamaria assim, tá certo? Mas não tem uma outra recomendação muito mais específica, ela é muito mais permeada por uma segurança, né? Você aplica um pouco a mais nesse grupo mesmo, tá bom? Mais uma perguntinha aqui, tá? Da Íria, que ela pergunta sobre as dificuldades, né, de se obter informações sobre a cobertura vacinal do HPV, né? Qual que é a sua opinião, o que você acha sobre a informação, né? Íria, os dados que eu mostrei aqui, eu tenho foto de slide que foram apresentados segunda-feira pela coordenadora. Então, eu participo de várias reuniões, vou tirando as fotos e tendo as informações, mas eles não estão disponíveis. Agora, quem tem acesso ao serviço de informação do PNI, SI-PNI, são as pessoas que registram a vacinação nos municípios, elas conseguem entrar no sistema e fazer pesquisas, principalmente para a sua cidade ou região, por faixa etária e por vacina. Então, você tem como está o registro de vacinação. Para você calcular a cobertura, você tem que saber qual que é a população naquela região, naquela faixa etária, tá certo? Então, você teria que fazer esse cálculo individualmente. Mas, eu acabei de ver, eu mostrei o número, né? Eles têm o mapa do Brasil por áreas regionais, não é? Áreas municipais, calculando a cobertura em cada cidade do país, tá certo? E depois tem a média por estado e a média do Brasil. Eu coloquei ali os dados da média do Brasil. Então, esses dados existem, estão na mão do PNI, não sei por que eles não colocam para divulgar. Não sei mesmo, porque os dados não são ruins, tá? Eles são bem melhores do que a gente imaginou, talvez, mas eu não consigo entender como que eles conseguem calcular a cobertura de 2014 até 2021, mais ou menos, esse dado, na coorte de 9 a 14 anos de menina. Como que eles conseguem? Porque hoje, quem tinha 14 anos em 2014, hoje já está com 14 anos, já tem mais 8 anos a mais, já está com 22 anos, né? Entendeu? Então, assim, eu não sei muito bem como eles calculam isso, não está muito bem definido. Não sei se eles têm uma dificuldade, as pessoas que mexem com isso, em explicar no público, se tiver um questionamento, mas o dado, se ele existe, eu tenho visto ultimamente, mas olha, eu passei muitos anos sem ver nada, como você está sentindo falta. E eu dou bastante aula, né? Eu preciso de ter essas informações, e realmente elas não existem. Eu usava muito dados de reuniões ou dados defasados, tá bom? Mas esse é um problema que a gente ainda tem. Bom,
Acho que no momento aqui a gente já não tem mais perguntas. Eu acho que a gente, mais uma vez, a gente agradece aqui, viu, Júlio? Eu queria só Se tiver aproveitar uma última consideração. Sim, eu queria aproveitar o momento, Carlos, que a gente ainda está com mais um minutinho aí para não demorar muito mais. Eu acho que a gente vai ter aí para o ano que vem a Nove Valente disponível no privado, e logo depois, talvez, no público, a gente espera. A gente deve ter essa redução de doses de forma efetiva e recomendada oficialmente. O Ministério da Saúde, pelo que eu senti, parece que eles vão ter uma reunião em janeiro para avaliar esse lance de diminuição de doses. Então, a gente talvez até lá tenha, por exemplo, o Reino Unido adotado isso e o Brasil vai seguindo nessa linha, porque os dados são bem robustos para fazer essa modificação. Tá? Com isso, a gente melhoraria nossos índices de cobertura, né? Do dia para a noite, passaria de 50% para 75%, brincando aí. Tá? Mas iria facilitar muito, né, a utilização dessas vacinas. E a gente tem que estar atento que em 2025 a gente tem que começar a usar os testes de HPV, porque na população vacinada em alta cobertura em 2014 é praticamente 100%, vai chegar com 25 anos em 2025, e nós vamos precisar de usar o teste de HPV nessas mulheres, né? Esses são os pontos. E falar para vocês que a vacinação contra HPV, ela está disponível no SUS, basicamente nos CRIES, para os imunossuprimidos, não só por HIV, mas transplantados em uso de quimioterapia, para homens e mulheres, os dois, até 45 anos de idade. Tá? Então, a gente precisa de fazer a prescrição para a pessoa ir com a prescrição no CRI e receber, aí no caso eles vão estar recebendo as 3 doses. Pode ser que daqui 6 meses a última dose não seja necessária, né? Mas é isso que eu queria falar. O professor... Professor Zeferino pediu aqui Professor, por favor. Obrigado, Carlos. Obrigado, Júlio. Parabéns aí pela excelente apresentação. Você sempre trazendo tudo que tem de mais atualizado. Publicado no mês passado, neste mês. Parabéns mesmo, tá? Eu acho que a questão da cobertura, que foi a primeira questão colocada pelo Carlos, né? Ela continua sendo um desafio importantíssimo para nós. Tem a perspectiva de uma dose só, que vai facilitar muito atingirmos alta cobertura, né? E agora já podemos iniciar isso com crianças aí com idade mais jovem, com 9 anos. Mas a melhor perspectiva para essa vacina, do ponto de vista da cobertura, é incorporá-la definitivamente no calendário da vacinação infantil, logo ali de lá. Tá? O que você acha que está faltando para chegarmos até este ponto aí? Quais são os conhecimentos que precisamos adquirir para que se haja segurança, né, de que poderíamos vacinar junto com aquele programa de vacinação infantil, as mulheres contra HPV também, e aí então está dispensando essas estratégias em base escolar, que também são complexas, porque você tem que colocar pessoas para as crianças estão na escola, mas os profissionais têm que ir lá. Então também tem uma questão de logística aí que pode limitar dependendo do momento. O que você acha disso, Júlio? Só para uma questão que eu acho que é interessante para um entendimento de um futuro aí. Professor, você sabe que em saúde pública a gente fica correndo atrás, né? Então, se a gente não resolver hoje 100%, a gente vai levar essa falha para décadas para frente, né? Então, às vezes a gente fica falando, eu não estou fazendo. Pô, vamos fazer hoje 100% para uma faixa etária, daqui 2 anos vão ser 2 anos, daqui 10 anos vão ser 10 anos cobertos 100%. Por isso que a gente lá em Indaiatuba está vacinando aos 9 e aos 10 com doses anuais. Daqui a pouco, essas que a gente começou em 2018 são 4 anos. Ela já está com 13 a 14 anos. E nós estamos com 100% não, mas 80% de vacinados. Né? Então, essa é a estratégia. Uma hora, a gente tem que começar. Existem os estudos, professores, com crianças mais novas em andamento,
com vacinas concomitantes, né, junto com a vacinação do programa regular da infância. Esses estudos estão em andamento para avaliar a imunogenicidade e segurança. O que provavelmente deve ter ajustes de doses também, porque não precisa de tanta resposta imune, então você pode diminuir partículas dentro da vacina e com isso você melhora a eficiência produtiva, né, e o custo dessas vacinas. Então é isso que está sendo estudado e pode ser que a gente tenha em breve, eu não sei exatamente em que ponto está, mas elas estão andando e ainda não vi resultado nenhum, nem de resposta imune preliminar, mas elas estão andando, estão sendo feitas para tentar abaixar a vacinação por volta dos 4 a 6 anos de idade, junto com algumas das vacinações regulares da infância. Então, você tem que testar a diminuição de doses, você tem que testar concomitância com outras, né? Mas isso é uma possibilidade futura para facilitar a gente ter o acesso assim, um pouco mais fácil do que ter que ir nas escolas numa faixa etária de vacinação, que é pré-adolescente e adolescente, que é muito problemática. Só que essa faixa de vacinação de adolescentes e pré-adolescentes, hoje em dia, ela é muito visada, por exemplo, para meningite, né? Ela é o que está mantendo os casos atuais de meningite, principalmente meningite C. E provavelmente são as que mais estão sofrendo com a meningite B, que a gente não tem ainda uma vacinação sistematizada, que é uma vacina nova e cara, ainda não está incorporada. Hoje, 50% das meningites na nossa região, Sudeste e Sul, é pelo sorotipo B, que a vacina custa aí são 2 doses, custa de 700 a R$1.000 a dose, uns R$700 a dose, mais ou menos, né? Então, não é qualquer um que tem acesso. E as meningites C que está sobrando são decorrentes de colonização nos adolescentes, que acabam passando depois para os pessoal suscetível, os adultos, que acabam tendo os casos graves, né? Então, hoje se preconiza vacinar ali entre 11 e 12 anos uma dose de reforço da meningite. E por que não fazer a meningite e o HPV junto? Nós usamos essa estratégia nas escolas de Indaiatuba, e isso diminui a carga do preconceito sobre a vacina contra HPV que alguns grupos possam ter, né? Grupos religiosos de início sexual ou alguma outra dificuldade. Você vinculando a meningite, são uma dose em cada local, né? Você acaba facilitando a vacinação e a adesão. Essa foi a nossa estratégia, mas com certeza vai acontecer de ter a vacinação em mais jovens aí no futuro. Ok. Júlio, uma última perguntinha só, doutora Liliana. Ela pergunta da indicação da prescrição da vacina para pessoas com mais de 30 ou até 40 anos. Acho que a gente pode isso. responder essa última aqui por causa do horário, acredito eu. Sim. Na verdade, professora, os estudos foram até 55 anos de idade e eles mostram que tem benefícios em vacinar. Logicamente, o benefício ele é menor do que quando você vacina antes da exposição, né? Abaixo dos 15 anos, basicamente. Mas o benefício é significativo e, com isso, baseado nesses resultados de diminuição de lesões acima dos 25 anos até os 45, 55 anos, conforme os estudos, dependendo da vacina, propiciou a liberação dessas vacinação nessas faixas etárias, tá? Logicamente, a mulher já pode ter tido o HPV, então ela não iria funcionar contra aqueles HPVs que ela já adquiriu, mas a resposta imune natural é muito pobre ou ausente. Então, a vacinação ela garante uma resposta imune para prevenir novas infecções. Por isso que é estimulado que todas as mulheres em risco que tenham contato sexual sejam vacinadas, e principalmente aquelas que estão em tratamento por lesões, né? Porque elas também têm os cofatores, além do HPV, que facilitam a progressão e o surgimento de lesões. Então, são pessoas que poderiam ter até um maior benefício dessa vacinação.
sempre sabendo que não é 100% em termos de prevenção. Pode ocorrer lesões, pode ocorrer, ao longo do tempo, falhas, que seria falhas da vacina, mas decorrente de infecções antes da vacinação. No caso, precisa de uma prescrição de um médico, né, para ela poder ir até a vacina, até a clínica. No caso também, nessa faixa etária 30 a 40 anos, são 3 doses de vacina, por enquanto, ainda não mudou, e ela tem que usar na clínica privada, né, tirando aquele grupo de imunossuprimidos por câncer, transplante ou HIV, que pode tomar no PNI, nos CRIs, no Centro de Imunobiológicos, né, Centros de Referência de Imunobiológicos do Ministério da Saúde. É isso. Bom, doutor Júlio, mais uma vez, obrigado aqui, excepcional apresentação, tá? Isso, Carlos, eu que agora a gente já agradeço a sua pode participação, de todos, acho que é muito interessante, para mim é muito fácil falar desse tema, né, eu vivo isso aqui no CAIS, a gente vive isso há alguns anos, e eu só queria deixar um recado que a professora Fernanda pediu para avisar a todos, que a semana que vem não haverá reunião do departamento, porque a maioria dos professores estarão no evento da Febrasgo, no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro, tá bom? E, de qualquer forma, vocês têm acesso a meu e-mail institucional, e qualquer dúvida que tiver com relação a vacinas ou outro assunto, rastreamento, essas coisas, estou à disposição, é só me escrever e perguntar, ok? Boa tarde, bom dia, né, ainda, bom almoço a todos, boa semana, e agradeço a atenção. Está encerrada a reunião. Tchau, Carlos, obrigado, parabéns aí pela participação, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom almoço, bom dia para vocês.